irmãos, que a doutrina espírita, ela se fundamenta em 3 eixos: ciência, filosofia e religião. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre ciência. Obviamente, uma doutrina tão rica, uma doutrina espírita, ainda que você vá falar de ciência, que é uma coisa que às vezes as pessoas negam. Muitas casas espíritas abandonam a parte científica da doutrina por achar que é muito difícil, que não vão entender. Então, essa parte da doutrina espírita fica meio que de ladinho, enquanto as casas oferecem a extrema consolação do Evangelho de Jesus. Porém, meus irmãos, eu trouxe umas frases iniciais aqui, uma do Livro dos Espíritos e 3 do Evangelho. Primeiro, a marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Quer dizer, o espírito jamais, em momento algum, perde o que ele já adquiriu e se torna e fica e desce de estágio. Depois que ele conseguiu alguma coisa, ele, por um erro qualquer, volta a estaca zero. E isso não existe. Nós não retroagimos jamais. Então, a outra fala é a seguinte: essa de Kardec, está no túmulo de Kardec. Nascer, crescer, morrer e renascer sempre. Tal é a lei. Essa é a verdade em que se fundamenta a doutrina espírita. Por quê? Porque ela se fundamenta na reencarnação. Tá? Então é renascer sempre. Aqui, o Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Evangelho segundo o Espiritismo. E fala, finalmente, essa frase aqui é do fim da palestra, que eu espero que vocês consigam introduzir. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus de Nazaré. Também no Evangelho. E sede perfeito, como o Pai é perfeito. Também do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, meus irmãos, o nosso tema de hoje é a evolução. Então, eu trouxe para vocês 2 livros em que eu me baseei para fazer essa palestra. Os 2 livros tratam de ciência. Por quê? Um é esse livro, que é muito interessante, para quem quiser ter na livraria lá fora. E o outro, como não podia deixar de ser, é Evolução em 2 Mundos, de André Luiz. Então, a nossa fala de hoje está baseada nesses 2 livros e, como não poderia deixar de ser, no Evangelho segundo o Espiritismo. Para a gente falar de ciência, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Deus não é um velhinho sentado, que nem o Papai Noel, que fica lá mandando um para o céu e outro para o inferno. O Deus real é uma força que tem o maior poder que já se viu na humanidade inteira, no planeta inteiro, em todos os homens. É o Criador absoluto de tudo que existe, que é conhecido. E até o que não é conhecido, nós ainda vamos conhecer. Porém, para que Deus, na sua infinitude, na sua grandeza, comande todo esse universo, como que isso se faz? Simples, através das suas leis. Essas leis quais são? Essas leis a gente tem
dos espíritos é a lei natural, a lei da natureza. E que lei da natureza é essa? Ela se decompõe em lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, justiça, amor e caridade. Então, toda vez que qualquer um de nós se afasta dessas leis naturais que estão aí e comete algum ato que infrinja esta lei, automaticamente a gente fica em queda. Não que a gente perca nada, a gente fica meio que obnubilado, porque toda vez que você vai contra essa lei, ela te dá uma reação de volta, por isso chama lei de ação e reação, porque toda vez que você infringe uma lei, por exemplo, de amor ao próximo, você não é fraterno e trata mal aquela pessoa por algum motivo, antes de você atingir aquela pessoa, você já se atingiu perispiritualmente. E aquilo já fica gravado no seu interior como um ato contra a lei natural. Ora, isso ficando na sua consciência como um ato contra essa lei, o que isso quer dizer? Que num dado momento, isso vai ter um retorno e você vai ter que recompor aquele ato que você cometeu. Essa é a funcionabilidade da lei natural. Toda vez que nós cometemos qualquer ato que vá contra essa lei, nós, antes de lesarmos quem quer que seja, ou qualquer coisa que seja, já nos lesamos antes. E já carregamos aquilo conosco até o momento que a gente vá se dispor a reparar aquele ato. Isso é científico. É difícil? É impossível de entender? É uma coisa que a gente, não vamos estudar ciência? Não é. É uma coisa simples, óbvia e clara. É a mesma coisa de você pegar uma criança com uma bola extremamente elástica e mandar ele jogar com toda a força na parede. O que vai acontecer? A bola vai bater e vai voltar, o impacto que ele vai receber é maior do que o que a parede vai receber. E ele vai se machucar. Essa é a lei para todos nós, indistintamente. Não só para nós, na condição humana. Para nós também, na condição de princípio espiritual. Então, como que começou tudo? Como que a Terra se formou? Porque muita gente aqui, mesmo dentro da doutrina, ainda traz aquela imagem deturpada de que o mundo foi criado em 7 dias, que teve um boneco de barro e que soprou, e outras histórias infantis que existem por aí. Na realidade, não foi assim que se formou a humanidade da Terra e esse planeta simples, pequeno, pobre, infeliz, que está tentando, num esforço supremo, deixar de ser um planeta de dor, expiações e provas, para ser um planeta de regeneração, que a gente já estaria bem melhor, a gente já não estaria diante de tantas aberrações que nos violentam a cada dia. É só a gente ligar a televisão, não é? Antigamente, quando aconteciam as coisas bárbaras, a gente nem ficava sabendo, custava tanto a chegar para você que nem quando chegava já estava tão diluído que não te atingia. Mas hoje em dia e daqui para frente, cada vez mais, qualquer ato desagradável, uma guerra, uma matança, qualquer coisa, você vai participar no momento, naquela situação, com toda a intensidade daquele drama, por causa dos meios de comunicação. Então, nós começamos com o planeta. Bom, nós temos 2 versões que, se você analisar bem, elas não se chocam, elas se interpenetram. Mas são 2 posturas de mestres diferentes. Um é André Luiz e o outro é Céfalos, o guia espiritual desse Júlio
Elcer, que é desse lugar aqui. Para André Luiz, a vida começa após as explosões do planeta Terra. O planeta vira uma bola de fogo, depois ele começa a resfriar. Nesse resfriamento, ele começa a ter vários mares mornos. Nesses mares mornos, a inteligência suprema, Deus, através das suas leis e dos seus representantes, ministros que conduzem a terra, derrama sobre esses mares mornos uma geleia que vem repleta de vida, cobre todos os mares, e ali começam a surgir, a partir do momento que vai se resfriando e se tornando uma temperatura agradável, o que acontece? Vão se formar as amebas, que são os seres unicelulares, os protozoários e outros seres minúsculos, simples. Esses seres já trazem dentro de si o quê? O princípio da vida, em todos os sentidos. Porque na Terra, até o átomo tem uma carreira evolutiva. O átomo, ele evolui com tudo que está na Terra. Tudo que Deus criou tem uma evolução, um processo de revolução irresistível. Se existe alguma coisa que é determinante na nossa vida, é o crescimento. Todos nós não somos obrigados a nada. Nós não somos obrigados a nada. Nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer o que quisermos da nossa vida. Podemos sair por aí matando, roubando, nos mutilando, tudo nós podemos, porque nós temos o livre-arbítrio, a livre vontade. Porém, veja bem, todos os nossos atos somente negativos, somente servirão para que fiquemos estacionados, para que o nosso crescimento, que é obrigatório, inexorável, independente de... Ninguém pode dizer, eu não quero evoluir. Não pode. Porque ele é inexorável. Por quê? Porque Deus, ele é perfeito. E a energia que emana dele e que nos liga a ele é real. Nós temos, Deus está em nós. Nós é que nos afastamos dele. Então, essa energia que nos liga a ele é inexorável. Demore 1000, 2000, 100.000, sei lá quantos mil anos, você obrigatoriamente irá evoluir, irá crescer, irá aprender, irá se tornar um mocinho, irá se tornar uma pessoa de mente madura, irá se tornar uma pessoa de luz. Quando atingir o patamar que as religiões comuns chamam de anjos e que o Espiritismo chama de espírito puro. Um exemplo de espírito puro, Jesus de Nazaré. Então, meus irmãos, esse é o início da vida que André Luiz nos explica de uma forma brilhantemente clara nesse livro. Ele mostra até onde, em que momento desse processo evolutivo, nós, como princípio espiritual, aprendemos a testar a visão, a audição, o tato, o olfato e até a nossa maturidade psíquica, ainda nos pequenos animaizinhos que a gente ainda estava animando. Então, André Luiz mostra isso de uma forma muito clara. Quando você começa a maturar psiquicamente, quando que você forma a sua psique, que é o seu interior. Porque nós temos duas divisões. Nós temos o cérebro e nós temos a mente. O cérebro é a nossa caixa, é o nosso computador do corpo físico. Do corpo espiritual nós temos a mente, que é o comando absoluto. A mente é o espírito, é o condutor do veículo, o veículo é o corpo. Isso tudo André Luiz vai mostrando fase por fase, séculos também,
como que foi amadurecendo, crescendo, tudo através de quê? De experiência e repetição. Esse é o processo que Deus utiliza para o nosso crescimento. Através do processo de repetição, vamos repetir, nascer quantas vezes forem necessários, vamos experimentar quantas vezes precisar. E então, nós temos que entender isso aí. Por quê? A pessoa fala assim, mas eu posso a vida toda ser um religioso, ter a minha fé, fazer a minha caridadezinha, e tá bom para mim. Não, é preciso que nós conheçamos a verdade. E qual que é a verdade? A verdade é que somos eternos, a verdade é que o que a gente é hoje, a gente conquistou em bilhões de anos, passando por todos os reinos da natureza. Nós éramos uma pequenina energia saída de um átomo, que com uma necessidade de agregação fomos nos agregando e fomos formando órgãos, células, e daí fomos formando os animaizinhos de uma célula, os animaizinhos melhor, as plantinhas, tudo isso nós passamos, nós fomos criando, nós fomos experimentando essas vestimentas. O Zéforos, nesse livro aqui, ele fala muito de entrar e sair de corpos. Essa é a nossa especialidade. Esse é o nosso caminho. A gente entra pelo berço e sai pelo túmulo. Entra pelo berço e sai pelo túmulo. Só que André Luiz mostra, nesse livro, algumas conexões que a ciência perdeu. Muitos cientistas não gostam de Darwin, o que criou a teoria da evolução da espécie. Muita gente contesta, porque não tem momentos em que não aparece a conexão de um animal, de uma plantinha virando um bichinho. E outras coisinhas mais que os críticos não aceitam. Só que André Luiz mostra isso aqui, porque na realidade a gente não só evolui quando está encarnado, ou quando possuímos esse corpo de carne. Não. A gente também evolui na espiritualidade. Por isso que a gente tem caminhos que a gente entra pelo nascimento, sai pelo túmulo, continua na espiritualidade. A nossa batalha de crescimento, através de aprendizado, de cursos, de casas como essa e outras tantas, em que você vai aprender, você vai testar, você vai aprender a amar, você vai aprender a perdoar, você vai aprender a conviver. Por quê? Porque a lei diz que é preciso que nós nos amemos. Porque a lei natural de Deus diz que sem o amor nós jamais seremos felizes. E o que o homem de hoje busca? Felicidade. Todo mundo aqui quer ser feliz. Tem alguém aqui que diz assim, eu quero ser infeliz? Não tem, não é verdade? Quando a gente tem qualquer coisa que nos torna um pouquinho infeliz, aquilo já dá uma agonia, já a gente fica louco para sair daquele período. Por quê? Porque nós realmente, como temos a centelha divina de Deus, nascemos para ser felizes. Só que a felicidade está assentada, totalmente assentada em cima do amor, da caridade. Se você não tiver caridade no seu dia a dia, em tudo que você fizer, não é essa caridade simples, piegas, de você vai lá, dá um dinheirinho no farol, ou você vai não sei aonde, vai ajudar os velhinhos, isso é importante, mas não é essa caridade. É a caridade de você vencer os desafios que a vida te apresenta, perdoar, amar, conviver e, além de tudo, se doar para o outro. Porque nosso processo de evolução, eu até pus aqui um desenho que representa a nossa evolução, ela não é um processo reto. Dizem, mas não provam, que Jesus de Nazaré foi um dos poucos espíritos que evoluiu em linha reta.
Mas a nossa evolução, ela é em espiral. E como vocês podem ver, o espiral jamais ele volta aonde ele começou. Nunca. Um verdadeiro espiral é uma figura, inclusive, geométrica, e se você ver, ela só sobe. Agora, de uma forma lenta. Ela vem para cá, aqui ela estagia, fica um tempo, aí ela vai um pouquinho, aí vem para cá. E assim nós vamos até atingir o caminho da evolução e nos tornarmos espíritos puros. Ainda assim, quando a gente se torna um espírito puro, dentro do contexto do planeta Terra, a gente não é um anjo, a gente é um espírito que vai abraçar novos caminhos da evolução. Através de quê? De outros mundos. Como Céfalos fala ali, é bobagem a gente imaginar que só existe a Terra. Pois, se Deus criou os seres dentro das suas leis naturais e universais, Ele criou em todos os lugares onde houve o resfriamento e onde há necessidade de que os espíritos renasçam para aprendizado. Então, existem planetas inferiores aos nossos e existem planetas superiores ao nosso, muito superiores. E o que o autor deste livro propõe? Que a gente aprenda tudo que a gente puder enquanto está internado, para que a gente possa realmente tentar uma nova experiência num outro lugar um pouquinho melhor. Porque se a gente se sentar e deixar a vida passar, fazer o mínimo possível, a gente com certeza, quando acordar do outro lado, vai estar sentado, vai permanecer sentado e vai até ter mais dificuldade para renascer até na própria terra. Porque a gente não fez jus àquilo que nos foi dado. Então, para André Luiz, o nascimento do ser passa por esse processo. Para Céfalos, esse autor, o processo aconteceu de forma diferente. No universo, existe, jogados no universo, vários átomos. E esses átomos, através de explosões constantes também, em que eles se expandem, eles se repartem em partículas, se agregam com outras partidas de outros átomos que explodem também, e nessa congregação, alguns átomos expelem um núcleo que vai se transformar no princípio espiritual. Através do atrito energético, ele vai vir formar tecidos, formar órgãos e formar animalículos, plantas, e aí vai, nessa formação, o princípio espiritual começa também o seu processo evolutivo, que é uma carreira, segundo André Luiz, nós passamos por esse período durante 1,5 bilhão de anos. Eu não gosto muito desse negócio de data, de tempo, porque nós somos eternos. E se você pensar em termos de eternidade, marcar tempo é complicado. Porque o que é 1,5 bilhão de anos para uma eternidade? Eternidade a gente não tem nem condição de mensurar, porque nós aqui, tudo para nós é marcado pelo tempo. Então é difícil para a nossa inferioridade marcar, entender que é a eternidade. Mas André Luiz afirma que nós ficamos, nesse período nós ficamos entrando em larvas, em plantas, sai daqui. E por repetições, por experiência, você vai adquirindo conhecimento, razão. No início, você só tem instintos. Aí que esse livro aqui dá uma definição que ele fala em ego e superego, que seria a superconsciência. André Luiz fala em alma, espírito e espírito puro. Mas é uma questão de nomenclatura, no fundo é a mesma coisa. A psicologia divide esse conhecimento em id,
ego e superego. O que seria isso? O id seriam os impulsos animais que a gente traz dentro da gente. Por quê? Porque nós já passamos por essa animalidade. E todo esse conhecimento que você adquiriu enquanto animal está na sua caixinha preta, dentro de você. Aquilo está dentro de você, é uma coisa que você possuiu. Esse conhecimento, se você virar um espírito puríssimo, ele vai estar dentro de você. É uma conquista e as conquistas não se perdem. As únicas coisas que não se perdem nunca são as conquistas, os amores que você vive, a caridade que você fez, a irmandade que você construiu. Porque o resto se perde tudo, não serve para nada. Então, meus irmãos, segundo os séculos, você... Então tem a psicologia tradicional traz essa divisão. Esse autor, ele fala só no ego. Então ele afirma que quando a gente entrou no reino animal, a gente já aspirava a uma postura melhor, já estava mais evoluído como princípio inteligente, não como espírito. Porque você também adquire a condição de espírito, não te é dado. Você luta por conseguir, através dessas experiências e essas vivências. Quando você chega na condição de espírito, você já passou pelos outros reinos, você vem eivado de animalidade. Então, você começa a ter raios de inteligência. Começa a brotar a razão. Então, o que acontece? Você, imagine uma pessoa recém-saída do reino animal, onde ele matava para comer, matava para sobreviver e fazia tanta matança, de repente, isso está na caixa dele. Aí ele começa, quando ele renasce como homem, ele começa a ter laivos de consciência, de razão. Então aquilo começa a se chocar. Por quê? Porque ele vem para a vida como um guerreiro, como uma luta pela sobrevivência. E a gente hoje vê muita gente ainda assim. Então, quando eu venho armado até os dentes para destruir o meu próximo, para me vencer, eu começo a cometer erros em cima de erros e ir contra o quê? Contra a lei natural. Correto? Então, o que você aprende? Aí você vem nos primórdios, como as tribos de indígena, fazem guerra porque eles querem prevalecer a vontade deles. Vem como os primeiros homens que matavam para comer ou que matavam simplesmente porque se sentiam ameaçados. Então, esse período em que você choca com você mesmo, que é o choque do id, ou seja, dos teus impulsos animais, com uma razão preliminar que começa a te cobrar um comportamento, você começa a se endividar, né? Essa dívida, que é como eu disse, não é nada que você vai ficar para sempre, são apenas alguns momentos em que você cai e depois levanta, em que você está em baixa, mas que Deus tem a paciência infinita e sabe que dali você vai se esforçar e vai melhorar, então Ele investe em você. Então, o que acontece? Você traz uma série dessas vidas que você faz com esse id muito forte, que ele chama de ego, que é enorme, que é eu, tudo é meu, a casa é minha, a mulher é minha, o trabalho é meu, esse inscrito é meu, entendeu? Então, você vem assim. Então, você não se importa de dizimar o outro para satisfazer você mesmo, para você ser o melhor. Isso aí vai trazer tantos problemas para futuras reencarnações que o que acontece? Uns dizem que isso é o karma, né? Só que a doutrina espírita não aceita karma. Não existe karma na doutrina espírita. O que existe? Existe endividamento. O que você fez? Você infringiu a lei natural e, obviamente, isso voltou contra você. Então, se você se voltar para dentro de você, você vai ver um peso enorme dentro de você de todos os atos insanos que você cometeu. Só que Deus é tão misericordioso, Deus é tão amor, que o que Ele faz? Ele sabe que você cometeu